E aí, pessoal, que é Gaia e o relacionamento monogâmico vai acabar. Este vídeo é muito interessante. Mais um vídeo dentro da incrível e maravilhosa machosfera. Entre os red pileiros, os MGTOs, MIGWOs e blá blá blás que existem por aí e as bizarrices do YouTube. Como sempre, que eu gosto de falar aqui, o movimento masculinista da machosfera, ele é muito interessante, porque ele tem algumas pérolas interessantes de pensamento, às vezes eles têm uma base de pensamento até interessante, mas eles costumam estragar tudo com algumas elaborações bastante bizarras. Este vídeo em específico é muito curioso, porque o cara, ele começa a levantar umas ideias muito legais, umas ideias assim, que parece que ele vai desenvolver de um ponto de vista sociológico, filosófico, muito interessante, mas imediatamente ele cai nas mesmas, como é que diz, nas mesmas armadilhas que todo red pileiro MGTOW acaba caindo. Aqui, neste vídeo, eu não vou analisar o vídeo dele, porque primeiro é 18 minutos, vai demorar horas analisando esse vídeo. Mas o que eu pretendo fazer é bem simples. Eu pretendo levantar o argumento que esse cara fez, uns pontos que ele levantou e contradizê-los, mostrando quais são os problemas e quais são os pontos positivos e negativos do pensamento dele. Se vocês quiserem, me digam aí, comentem aí, eu posso fazer uma análise inteira do vídeo dele. Isso aí vai ser 1 hora de análise, mas por hora, quem tiver interesse vai ver o vídeo, é bem interessante. Mas eu vou aqui simplesmente falar ponto a ponto de maneira mais rápida. Então, este vídeo tem uma ideia central. A ideia central é basicamente que, com o advento da internet, com o advento das redes sociais, isso vai promover uma expansão do mundo particular das pessoas, do seu grupo de interesses, do seu universo de conhecimento, e com isso aumentaram também as expectativas das pessoas, e isso torna as coisas muito impossíveis de serem saciadas. Ele dá exemplo de que alguém no interior, mesmo no meio do mato, no meio do nada, ele vai ter acesso à internet e com isso ele tem acesso a gente poderosa, gente rica, gente bem-sucedida, e essa pessoa começa a imaginar, poxa, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ter acesso a essa pessoa. Então as expectativas, isto é, a régua emocional, que ele utiliza esse termo, é um termo interessante, apesar de às vezes mal aplicado, mas é um termo interessante que ele usa. A régua emocional das experiências vividas pela pessoa é mais elevada do que era 100 anos atrás, 200 anos atrás, quando não tinha internet, quando não tinha meio de comunicação para você se basear nessas figuras bem-sucedidas. E, em especial, as pessoas podem viver fantasias e conhecer, por exemplo, você pode mandar uma mensagem para alguém poderoso e tal, e se essa pessoa gostar de você, você pode acabar conhecendo, vivendo um romance, alguma situação especial com este indivíduo, e sua régua emocional vai ser muito elevada por conta dessa gratificação que você recebeu. Fora o fato de que se você tem um Instagram, você tem um Facebook, você tem um Discord, e aí você fica postando suas fotos, se você é assediado por um monte de pessoas, se é um homem bonito, se é uma mulher bonita, você vai ser sempre assediado e vai ter uma régua emocional, uma expectativa muito alta de como você deve ser tratado. E aí vem a segunda parte do argumento. Por conta dessa elevada expectativa, as pessoas não vão mais querer estar em relacionamentos monogâmicos, porque vão ficar sempre numa mesmice, numa rotina, e não vai ter mais as suas fantasias sempre ativadas, não vai ter essa assediação de vários pretendentes todo momento. Então, esta é uma argumentação bem interessante. A priori, ela parece ser bem factível, bem realista, é assim que funciona no mundo. Mas se você parar para pensar um pouquinho, você já começa a ver buracos. Eu quero falar aqui dos principais pontos, nas principais falhas argumentativas desse tipo de pensamento. Vamos começar com o mais básico, que esse vídeo, inclusive pela forma que ele fala e pelo argumento que ele utiliza, é extremamente consumerista. Basicamente, ele transforma toda a relação humana numa comodificação. Todo relacionamento humano funciona numa base simples de troca comercial, mercantilizada, mercadológica, matemática, onde você sente isso e recebe isso. Você deseja isso e recebe isso em troca. Quando o ser humano é um ser muito mais complexo, que às vezes movido por vontades interiores que não são tão matemáticas. O homem racionalista, que é a base, por exemplo, da teoria geral da administração,
que é o homem extremamente racionalista, o homem racional, já foi uma tese muito derrubada. O homem é muito menos racional e muito mais emocional, e não é a emoção que ele está trabalhando, que ele trabalha na emoção de uma forma racionalizada. Tipo, eu faço isso para ganhar isso, eu faço isso para ganhar isso. Ah, eu sou bem cotado dessa forma, logo eu quero ganhar isso em troca. Não é assim que nós funcionamos. Existe toda uma questão de tradição, cultura, interesses até mesmo internalizados, e que simplesmente não é uma forma muito matemática. Poucas pessoas funcionam de uma forma extremamente matemática. Normalmente são as pessoas que estão mais do lado da psicopatia. Então, cara, para começar, essa tese consumerista racionalizada não é uma tese que trabalha muito bem o ser humano. Isso já foi derrubado há mais de 30 anos, já foi derrubada a ideia do homem racionalizado. Então, isso já é uma base bem contra os fundamentos do que ele levanta nesse vídeo. Mas além disso, ele cai nos mesmos buracos, nas mesmas valas que caem os MGTOW, os Red Pileiros, os caras da machosfera, muitos caras de direita e por aí vai. Que é pensar principalmente na realidade e na sociedade que tudo que importa é a sexualidade. E eles falham em perceber, normalmente esse apelo e essa vontade tão grande pela sexualidade é coisa de pirralho. Pra ser bem engraçado, pra ser bem curioso, é coisa de pirralho, é coisa de 20 anos pra baixo. E você vê que muitos dessa galera da machosfera só tem dois tipos principais de homens da machosfera. Os dois principais, ou é pirralho, abaixo dos 20 anos, ou é homem velho, que se ferrou num casamento e aí falou: toda mulher deve ser dominada pelos homens e não sei o que, mulher é um bicho cruel que merece ser preso, morto, não sei o que. Estes são os dois grandes grupos de homens da machosfera: pirralho e homem velho que se ferrou num casamento. Esses são ou se ferrou num relacionamento, num casamento, com filho, com filha, não sei o que. Esses são os dois grandes grupos. Então, essa ênfase em duas coisas, na sexualidade e no ataque às mulheres, são as duas principais formas basilares dessa galera. De dizer que o homem deve seguir seu próprio caminho, e isso significa que deve que abandonar as mulheres, só usar as mulheres pra casalar de vez em quando, e não sei o que, e não ter filho, e tratar a mulher como se fosse um bicho perigoso que quer destruir a sua vida, enquanto que tudo é movido na base do sexo que importa, não sei o que, é a única coisa que vale a pena, e blá blá blá. Essa ênfase sexual é muito infantil. Especialmente ela é muito válida pré-vida adulta, pré-trabalho. Se você não, por exemplo, se você é um homem ainda, homem ou mulher ainda na fase de faculdade ou de ensino médio, ou etc. Aí essa questão do sexo como um centro da sua vida é muito importante, mas depois trabalho e outras coisas e objetivos e planejamentos e querer construir um futuro acabam pesando mais na maioria das pessoas que tem 25 anos pra cima. Não querendo dizer que o sexo não é importante, ainda é um determinante importante, mas não é o principal, não é o que move a cabeça da maioria das pessoas a partir de certa idade. Então, essa ênfase na sexualidade é muito bizonho. Aí você tem outro também importante, que é o pleito ao biologismo, que é basicamente um apelo ao instinto humano como algo inescapável. Então, essa galera sempre gosta de dizer: não, a mulher é assim desde a época das cavernas, o homem é assim desde a época das cavernas. E aí, isso aí volta num foco à culpabilização das mulheres. A mulher é a culpada de tudo, a mulher que é o bicho que quer acabar com o homem, a mulher às vezes E aí entra as coisas da Esther Vilar, do homem domado, de que a mulher é um bicho inferior, que só doma o homem por causa do sexo e não sei o que. E essa questão biológica é muito engraçada, porque tipo, e ele fala isso no vídeo, ele fala como a mulher, o homem só quer transar, que o homem procura numa mulher ela ser jovem e transar com ela, e a mulher ela procura poder. Instintivamente ela procura poder. O poder de não sei o que, o poder de controlar. Isso aí dá uma crítica muito boa ao que ele fala, porque ele diz que os homens que são mais procurados são políticos, é tipo... na verdade, isso é mais pra... Não é bem assim que funciona. Depende muito da mulher, depende muito da situação. A mulher ser atraída por poder. Tipo, tem muitas coisas engraçadas e parece que... O engraçado é que parece que ele nunca lidou muito com mulheres. Mas, enfim, ele só lidou com um grupo específico de mulheres. Porque assim como tem homens que são interesseiros, tem mulher interesseira. Eu diria que 25% das pessoas são interesseiras. Tem homem que só quer coisa por interesse, tem mulher que só quer coisa por interesse, só fica com o cara pra ter um jantar bom, enfim. Mas isso é muito curioso, porque ele fala que... E olha que interessante, porque ele bota, o homem quer transar.
O homem só quer transar, é isso que importa pra ele, o resto todo é uma mentira, ele só corteja uma mulher porque ele quer transar com ela, nada mais, o resto nada importa, a mulher não importa, só importa transar e blá blá blá, não importa construir família, não importa construir futuro, não importa se a mulher dá apoio emocional, o homem só quer lá chegar e transar com a mulher. E isso é instintivo e o homem não pode controlar, e por conta disso o homem é inocentado. É muito interessante perceber que o homem é um inocente porque ele é escravo de seus instintos. Então, a mulher que é a culpada porque ela quer poder, ela quer o poder do homem, então ela quer utilizar o homem para ter poder e uma vida melhor e, portanto, escravizar esse instinto do pobre do homem. Isso é muito curioso, porque de certa forma o homem é inocente porque ele é escravo do seu instinto de querer transar, e a mulher, ela é a culpada porque ela quer poder, ela quer o poder do homem. E isso se sustenta na base do pleitobiologismo, o que é meio que bizarro também. Esses instintos, já ainda existe muita discussão se nossos instintos animalescos eles têm um peso grande ou não sobre nós. E a maioria dos estudos tem direcionado que nós temos alguns instintos, mas eles são minúsculos, são insignificantes perto do poder da tradição e da cultura. Em outras palavras, nós somos muito menos animais. Então, usar a desculpa de que nós temos instintos e tal é bem fraco, porque nós somos criaturas culturais altamente inteligentes. Mesmo que movidos por emoções, nossas emoções são muito inteligentes. Então é difícil você se pleitear, se basear, se respaldar a um pleito ao biologismo. E por fim, há dois aspectos que eu falei, que esse é um vídeo altamente consumerista, com a mercantilização dos sentimentos, que nós não funcionamos muito bem assim, nós não funcionamos numa lógica matemática, só a galera que é realmente mais psicopática aborda essa lógica matemática. E ele também fala dos pleitos clássicos dos red pilleiros da machosfera, de humilhação e desvalorização de certos estilos de vida, como a galera gamer que fica no computador, a galera que come hambúrguer, come besteira. Tipo, eu como hambúrguer, eu como besteira, mas eu treino. Eu já falei isso até em comentários, a galera fica me zoando, dizendo que eu sou sojado, que eu sou não sei o que. É hilário isso, porque minha testosterona é alta pra caramba, eu treino pelo menos 3 a 4 vezes por semana, meu índice de gordura corporal é em torno de 8%. É tipo, a galera gosta de ver, porque como eu estou falando mal dessa galera da machosfera, falando que é um bando de baboseira e não sei o que, a galera começa a imaginar a mim como todos os traços negativos que você colocaria numa pessoa que, não, se ele tá falando isso é porque ele é um sojado patético. E na verdade, eu muitas vezes dou de 10 a 0 em qualquer um desses machos da machosfera. É engraçado pra caramba. Mas o principal, o mais engraçado é que ele não discutiu os pontos mais interessantes sobre o fim do relacionamento monogâmico, que é a mudança da maneira como a nossa cultura está se estabelecendo com relacionamentos poliamorosos. Então, tipo, ele começou a tocar o assunto e aí ele foi tudo para uma culpabilização das mulheres, não sei o quê. Ele deu uma razão da régua emocional estar elevada, mas ele não elaborou diversos outros aspectos que são muito interessantes, que eu vou elaborar num vídeo futuro, que eu acho um assunto muito interessante discutir o fim do relacionamento monogâmico, o advento da poligamia, dos trisais, dos quadrisais. É muito interessante perceber isso, da maior abertura a novos tipos de sexualidade, gênero, identidade, como isso está mudando o relevo de afeto no mundo. E que ele toca, ele nem fala, nem chega a falar disso. O que, pra mim, é uma falha argumentativa, mas ele não quer fazer uma tese gigantesca sobre o assunto, e isso aí é só um corte de um podcast. Então ele pode ter falado mais no podcast inteiro. Mas é um vídeo muito interessante, alguns pontos que ele levantou fazem sentido, mas como sempre, ele acaba caindo num biologismo complicado, difícil de respaldar. E eu pretendo fazer outros vídeos abordando especificamente assuntos que ele levantou que eu acho muito interessantes, como a ideia de homens velhos e mulheres novas, a menina do interior querendo ficar com um cara rico, a régua emocional, que é um termo curioso, acho que é importante discutir, o fim do casamento monogâmico, dos relacionamentos monogâmicos, isso é interessante também discutir sobre outros aspectos e outras questões. De forma geral, é um bom vídeo, é um bom corte, que cai nas mesmas armadilhas de sempre, mas eu acho muito interessante e válido para quem quer entender um pouco mais a realidade dessa galera MGTOW e pensar de forma crítica. Sempre é importante observar o diferente, mas também de forma crítica. Enfim, lembrando que eu tenho um Discord, vocês podem entrar lá e conversar comigo no meu Discord, podem me seguir no Instagram, etc, etc, etc. Enfim, aqui foi Gagaia. Até a próxima, pessoal. Falou!